E eu quero ministrar uma palavra para nós nessa noite, também bem rápida, algo que Deus colocou no meu espírito para nós compartilharmos com vocês. Eu queria que nós pudéssemos hoje orar, amém? Essa palavra é uma palavra bem simples, mas que ela move com nós de uma forma tremenda e quem sabe você não como é que eu posso falar? Às vezes a gente não percebe como ela age em nossas vidas, amém? Mas ela age em todo momento, desde que você entrou aqui nessa noite, ela já começou a agir. Enquanto eu falo, ela começa a agir, amém? Ela continua agindo. Eu quero falar hoje sobre a nossa mente, amém? O tema da nossa palavra hoje é uma mente governada por Cristo. Fala comigo, uma mente governada por Cristo. E queridos, como nós falamos em mente, se você for colocar na sua Bíblia em concordância, quem teve Bíblia em concordância, lá no final da Bíblia, né? Tem as palavras em concordância, você coloca uma palavra lá, santidade, vem todos os versículos da sua Bíblia que falam sobre santidade. Quando nós colocamos essa palavra mente em nossa Bíblia em concordância, nós vemos que as Escrituras nos mostram muitas coisas a respeito deste assunto. E eu quero falar algo para vocês nessa noite, amém? Sobre a mente, sobre a nossa mente. E quando a nossa mente não é governada pelo nosso Espírito, pelo Espírito de Deus, ou melhor, nós somos grandemente, perdemos tempo, muito tempo, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, você que tem a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Amém? Achou? Todo mundo achou? Amém. 2 Coríntios 11, 3 diz assim, Paulo dizendo à igreja de Corinto: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém? 2 Coríntios. Então vamos lá, 2 Coríntios 11, 3. Vou ler de novo. O que receio aqui e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera devoção a Cristo. Amém? Agora eu li certo? Vocês acharam certo? Queridos, quando nós começamos a falar de mente, a nossa mente ela tem um poder tão grande que todas as coisas que nós fazemos, que nós falamos, que nós cheiramos, que nós olhamos, que nós ouvimos, tudo isso passa ou traz alguma coisa que passa pela nossa mente. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui, enquanto eu estou pregando para vocês aquilo que primeiramente veio na minha mente, no meu pensamento a respeito da palavra de Deus, aquilo que eu tenho como entendimento da palavra de Deus. Então eu transmito isso através da palavra de Deus. E você que recebe, você que ouve, também ouve essa palavra, e essa palavra vai cair novamente na sua mente, e através da sua mente ela vai ou não, amém, produzir um fruto. Ou seja, tudo que nós fazemos, os pecados que você comete, as ações que você toma no seu consciente ou no subconsciente, todas essas informações passam pela sua mente, amém? Normalmente, quando nós começamos a estudar isso, aquilo que nós fazemos no nosso subconsciente, ou seja, aquilo que nós fazemos sem perceber, isso às vezes não passa pela nossa mente, porque isso é tão automático que nós não pensamos para fazer. Amém? Alguém sabe dirigir aqui, quando está dirigindo, pensa, agora eu vou trocar a segunda marcha? Cara, você não pensa mais, você coloca a primeira marcha, você passa para a segunda marcha enquanto você está conversando com a sua esposa, enquanto você está olhando para o lado, enquanto você está olhando o sinaleiro, sim ou não? Quando às vezes você está mais atento no celular do que em trocar as marchas. Porque isso nós fazemos no nosso subconsciente. Mas quando nós falamos da nossa consciência, da nossa mente, amém? Nós vemos, cara, que tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos,
nós fazemos e isso passa pela nossa mente. E o texto que nós lemos, Paulo ele diz o seguinte: eu quero que vocês evitem, eu tenho receio, amém? Paulo está dizendo à igreja, que vocês caiam no mesmo pecado que Eva caiu. Porque ela deu ouvidos para a serpente, amém? E através disso que a serpente falou, entrou na sua mente, e da sua mente desceu ao seu coração, e o seu coração, ele começou a agir. Amém? Ela começou a agir. Então, a mente ela está envolvida em tudo que nós fazemos, seja na origem ou seja no final. Por isso é que as Escrituras nos ensinam demasiadamente a como usar a nossa mente, como treiná-la e fazer dela submissa a Cristo. Amém? E eu coloquei aqui qual que é a principal diferença, queridos, entre a lei e a graça. A principal diferença entre a lei e a graça é que a graça ela age, cara, exteriormente. A lei age em nós exteriormente e a graça age em nós interiormente. Ou seja, se alguém olha para você e fala, cara, você veio para a igreja, você está vindo para a igreja, você é um cristão, né? Aquele que é legalista vai falar para você, cara, você cumpriu a lei. Sim ou não? Você cumpriu a lei. Só que, se alguém vem para a igreja ou faz algo para Deus, sem ter dentro de si uma motivação correta, ele está fora da graça. Ele está agindo apenas pela lei. E nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Amém? Então, você pode ser casado e não cometer adultério. Amém? E o legalista vai olhar para você e falar, cara, que casamento top, né? Uau, ele é um cumpridor da lei. Amém? Mas se a sua mente, fala comigo assim, se a minha mente for adúltera, eu não preciso cometer o ato para que eu seja um adúltero. Eu não preciso cometer o ato para que eu seja um mentiroso. Talvez na minha mente ela já venha me condenar. O que Jesus diz lá em Mateus 5? Abra a sua Bíblia lá. E hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, amém? Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Amém. Amém? Mateus 5, 27. Diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. Amém? Cara, o que Jesus está dizendo? Que você não peca simplesmente porque você cometeu algo. Amém? Eu não peco simplesmente se eu vou lá e agrido, amém, o meu irmão Felipe, não. Se na minha mente, se no meu coração, eu já me irei contra ele, eu já briguei com ele, eu já falei mal dele, eu já desejei o mal para ele. Jesus está falando, cara, você já cometeu o pecado. Eu não preciso cometer o adultério com uma mulher, amém? Se eu apenas desejar na minha mente, no meu coração, amém, se eu cobiçar aquela mulher, a Bíblia diz que eu já cometi adultério, pecado. Então a nossa mente, cara, fala comigo assim, a nossa mente, ela precisa ser governada pelo Espírito Santo. Senão, cara, você vai viver dentro da igreja, mas vai viver pecando. Então você vai olhar a irmã que sobe no altar, você já vai pecar com ela. Senão você vai olhar para um irmão e você vai pecar com ele. Você vai ver situações acontecerem e você vai pré-julgar as coisas. Por quê? Porque a sua mente está corrompida. E se a sua mente está corrompida, logo o seu coração está. Amém? O pecado, cara, ele age em 4 estágios. Abre a sua Bíblia lá em Tiago. Está calor, né, gente? Eu vou tirar aqui, mais que eu sou magro, eu não gosto muito. Eu vou tirar aqui, tá? Quem achou aí? Tiago 1. Nós vamos ler bastante a Bíblia, gente. Então, quem é bom de Bíblia vai se dar bem. Que não é, coloca na internet aí que vai se dar. É chato. Tiago 1, 14 e 15 diz assim, ó: cada um, porém, preste atenção, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado,
E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém? Vocês estão prestando atenção em mim? Então, eu queria que vocês prestassem atenção em mim, tá bom? Não olhe lá para fora, senão você não vai entender nada. E a sua mente vai começar a pensar no que está acontecendo lá fora. Eu vou ler de novo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Esses dois versículos nos mostram 4 processos pelo qual o homem passa até chegar ao pecado. O primeiro processo chama-se cobiça. Fala comigo, cobiça. Cobiça. Todo mundo tem dentro de si alguma cobiça. Ou você cobiça a santidade, ou você cobiça o pecado. Isso é fato, cara. Amém? Então, o Tiago está falando assim, ó. É tentado pela própria cobiça. Esse é o primeiro estágio. E arrastado e seduzido. Tudo que nos seduz, ele desce ao nosso coração. Amém? Primeiro eu sou tentado na minha mente. Aponta assim para sua mente, para sua cabeça, assim fala. Minha mente. Depois isso desce para o meu coração. Amém? No meu coração é onde estão os desejos, as vontades. Amém? A alma faz isso comigo. Por que eu tenho vontade de andar de moto? Para me aparecer. Não é o caso teu, tá? Eu que não tenho moto, vou pegar a moto, vou me aparecer um pouquinho. Porque isso vem da minha alma. A alma faz com que a gente... Lembra que eu falei que a alma é cíclica, é repetitiva, a alma é chata, a alma sempre volta a fazer as mesmas coisas. Amém? A alma nunca traz uma satisfação para nós. Por isso que a única satisfação que nós temos é quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos satisfeitos. Então, primeiro a cobiça, depois ela desce para o coração, depois ela gera o pecado, que é o terceiro estágio. E o quarto estágio se chama morte. Fala comigo, morte. Morte. O que aconteceu com Eva? Primeiro Eva cobiçou o fruto proibido. Depois esse desejo desceu ao seu coração, porque a Bíblia diz que do coração procedem todas as coisas. Amém? Depois que desceu o coração, ela foi lá e comeu, ela fez. Amém? Ela praticou o pecado. Então o resultado disso se chama morte. Ela morreu espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. Agora abra sua Bíblia lá em Salmos 26. Olha como é profundo quando a Bíblia fala sobre a nossa mente. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda o nosso íntimo. E por mais que nós tentamos às vezes enganar o homem. Alguém já tentou enganar o homem aqui? Por mais que nós tentamos enganar os homens, nós não temos como enganar a Deus. O salmista está dizendo aqui, Senhor, sonda-me e prova-me. E examina o meu coração e a minha mente. Fala comigo assim, meu coração e a minha mente. Duas coisas que o Senhor precisa sondar em nós, cara. É o nosso coração e a nossa mente. Se o Senhor encontrar o pecado em nosso coração e em nossa mente, significa que logo nós vamos pecar. Logo nós vamos cometer o pecado. Por isso que nós precisamos... Tem tantas canções que nós cantamos sobre o nosso coração. Você pararam para perceber? Dá um coração igual ao teu. Quem conhece essa canção comigo? Meu mestre. Quem conhece? Dá um... Nossa, quanto tempo, né? Quantas músicas nós não cantamos que falam do nosso coração? Para Deus guardar o nosso coração, para Deus levar cativo o nosso pensamento. Por quê? Porque quando o nosso coração está corrompido, isso vai resultar em pecado. Quando a nossa mente está corrompida, isso vai gerar em pecado. Amém? Então o objetivo do salmista era que o Senhor examinasse o coração e a mente, porque desses dois lugares origina-se todas as coisas. Por que o homem peca, cara? Por que as pessoas pecam? Porque antes elas pecarem, isso já entrou no seu coração, isso já entrou na sua mente. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quando alguém fala, cara, algo, se ele fala, amém, coisas boas, se ele fala coisas acerca do reino de Deus, se ele fala coisas que agradam ao Senhor, significa que o seu coração está cheio de coisas que agradam ao Senhor. Só que se ele fala de coisas más, se ele fala de coisas, amém, corrompidas, o pecado que gera morte, significa que dentro do seu coração, dentro da sua mente, está o pecado e está a morte. Amém?
Então, o salmista entendia que não é possível, cara, nós agradarmos a Deus, nós adorarmos a Deus, se a nossa mente e o nosso coração estiverem corrompidos. Sabe por que muitas pessoas vêm para a casa de Deus e não conseguem adorar o Senhor? Ou a adoração do Senhor, dessa pessoa não sobe, porque o seu coração está corrompido. Porque a sua mente está corrompida. Então nós chegamos na casa de Deus e nós ficamos pensando, puxa, cara, fulano de tal não veio hoje, deve estar em pecado. Mente corrompida. A gente olha e fala, puxa, tem poucas pessoas hoje, cara, está acontecendo alguma coisa de errado. Mente corrompida. Nós olhamos um irmão que veio com a roupa, né, mais simples e nós falamos, né, tá com algum problema, ou, né, sei lá, qualquer coisa, cara. Porque a nossa mente, cara, é corrompida. Os nossos pensamentos são maus. Quando nós olhamos para alguém na rua, às vezes nós não conhecemos a pessoa, mas só no jeito de andar, a nossa mente já pré-julga a pessoa, sim ou não? Porque a nossa mente é corrompida. Então, o Senhor não deseja as nossas canções tanto quanto o nosso coração e a nossa mente. Amém? Fala isso comigo assim, o Senhor não deseja tanto as minhas canções quanto ter o meu coração e a minha mente. Cara, isso é o básico. Amém? Para nós que somos cristãos, como eu posso agradar ao Senhor? Cara, dê a Ele o seu coração e dê a Ele a sua mente. Deixe Ele governar o seu coração e deixe Ele governar a sua mente. Se Ele estiver governando esses dois, todas as coisas que vocês fizerem vão ser bem feitas. Todas as coisas que vocês fizerem vão agradar o Senhor. Amém? Abra lá em Romanos 7. Romanos 7. Versículo 18 até o 25, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque todo o desejo de fazer o que é bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu coração, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro do pecado, da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente, fala comigo assim, com a mente. Eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Como que eu posso ser, cara, escravo da lei de Deus, da vontade de Deus? Com a minha? Se a sua mente não é escravo de Deus, logo o seu corpo não vai ser. Logo as suas atitudes não vão ser. Logo nada do que você fizer vai ser. Amém? Não somos obedientes a Deus quando viemos para a reunião. Nós somos obedientes a Deus, amém? Quando nós temos a nossa mente governada por Ele. Quem quer ser obediente aqui ao Senhor? Quem quer ser obediente a Deus? Amém. Pastor, eu vou ser obediente a Deus quando eu entregar o meu dízimo. Amém. Só que se você entregar o seu dízimo e a sua mente tiver que você está fazendo um favor para alguém, ou que você não podia dar aquele valor, ou que você não tem fé para fazer aquilo, logo que você fez não vai valer de nada. Amém. Se você orar, amém, mas o seu coração não for dele, não adianta de nada. Nós precisamos ter a nossa mente renovada pelo Senhor. Glória a Deus por essa água. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses 1. Eu vou ler um monte de texto, você não vai entender agora muito bem, mas no final você vai entender aonde eu quero chegar. Porque a sua mente ela está agora pensando aonde o pastor quer chegar com essa palavra.
É ou não é? Colossenses 1. Quem achou? Do versículo 19 ao 23. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Tem alguma versão que fala isso? Tem alguma versão que fala isso? Cara, eu estou lendo a nova versão internacional, e nessa versão ela traz muito nítido isso, ó. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, ou em seus pensamentos. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? O que Paulo está dizendo nesse texto, queridos? Que a mente do pecado é inimiga da mente de Cristo, da mente santificada. Amém? A mente do pecado que atua em nós, que está dentro de nós, o qual Paulo fala, até dentro de mim, ele falou, está. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Que doideira, isso não age dentro de nós também? Não tem coisas que você fala assim, cara, isso eu não vou fazer, cara. A partir de hoje, Felipe, eu não faço mais isso. Eu não vou mais ter pensamentos maus. Quando vê, você já nem percebe, cara, você está tendo pensamentos maus. Porque isso está dentro de nós, isso é forte, nós precisamos vencer isso em todo momento. Amém? E a mente corruptível, a mente do homem, a mente humana, ela nos torna inimigos de Deus. Quando o homem pecou no jardim do Éden, quando o homem pecou, quando eles comeram do fruto, amém? Logo veio dentro de si, dentro deles, a consciência. A consciência todos nós temos. A consciência faz parte do nosso espírito. E através da consciência é que nós entendemos que nós estamos em pecado, que nós estamos errados, sim ou não? Quando você faz alguma coisa de errado, o que primeiro acusa em você? As suas mãos começam a formigar, seus pés começam, né? Não, o que acontece? Vem em nós a nossa consciência. Puxa, cara, eu fiz algo de errado, eu não devia ter feito isso. Amém? Eu estou em pecado. E isso nos torna inimigos de Deus. O que nos tornava inimigos de Deus é a nossa mente. Ela nos condenava e nos condena até hoje quando nós pecamos. Amém? Uma mente corrompida pelo pecado nos separa de Deus. E o problema começa quando nós fazemos algo de errado e a nossa consciência não nos acusa mais. Eu vou repetir essa frase. O problema para nós é quando nós fazemos algo de errado e a nossa consciência não nos acusa mais. Significa que nós estamos acostumando com aquele pecado. Quando você lê, principalmente os livros dos profetas, várias vezes você vai ver Deus, através dos profetas, chamando o povo de Israel de uma geração que vivia em iniquidade. Amém? Homens que viviam em iniquidade. O que é iniquidade? É quando o pecado ele já faz parte da minha vida. É quando aquilo eu já me acostumei, eu já pratiquei tanto, a minha consciência já não me acusa mais, que aquilo já não é mais um pecado em minha vida, aquilo já é uma iniquidade. Você já não é um pecador mais, você já é um iníquo. Ou seja, você já foi promovido do pecado para a iniquidade. Você já passou de um nível para o outro. Cara, isso acontece no nosso meio. Quando nós fazemos algo, amém? Nós começamos, quando nós mentimos, graças a Deus, o nosso espírito, amém? Através da nossa consciência fala, cara, você errou, você pecou, você mentiu. Só que o problema é quando nós continuamos mentindo, continuamos fazendo, e aquilo já não tem mais efeito na nossa vida. Eu conheço pessoas que mentem, cara, com uma facilidade, que elas criam uma história assim, que você fica, uau, esse cara
um produtor de filme, cara. Mili. Porque é tanta coisa. Eu conheço um pastor, acho que eu já falei para vocês, que ele já foi de tudo na vida, cara. De tudo que podia alguém ser na vida, ele já foi. E isso, amém, é um problema sério, porque isso já se transforma em uma iniquidade, quando o pecado já não faz mais diferença para nós. Quando já não tem mais problema olhar, amém, para uma mulher, quando já não tem mais problema você mentir, quando já não tem mais problema para você fazer algo de errado, você enganar as pessoas, quando já não tem mais problema para você cometer o errado. Significa, cara, que você já está a tua mente já está tão governada pela tua carne, pelo diabo, cara, que a sua consciência já não prega mais nada suficiente para você se arrepender. Amém? E esse é o sentimento de quem está vivendo no pecado, a separação de Deus. Quando nós estamos em pecado, amém, nós nos sentimos fora da vontade de Deus. Eu ministrei semana passada pro louvor, né? Foi semana passada, né? Porque eu falei que quando o homem vive em pecado, quando o ministro ele está em pecado, cara, e quando ele chega no momento dele ministrar, dele preparar algo, ele sabe que ele está em pecado. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe, cara. O problema é que muitas vezes nós não descemos, o problema é que muitas vezes nós não nos arrependemos e nós continuamos pecando. E isso transforma a nossa vida em uma vida de iniquidade, quando o pecado já não faz mais diferença para mim. Ah, pastor, mas não dá nada. Cara, esse foi o pensamento de Ananias e Safira quando foram entregar uma oferta ao Senhor. Lembra? Que eles chegaram para os apóstolos. O apóstolo Pedro perguntou para ele: mas por quanto você vendeu aquela propriedade? Não, eu vendi por tanto. Mentira. O problema é que a mentira já não estava fazendo mais efeito na vida de Ananias. A consciência de Ananias já não estava mais operando. E por isso, amém, a Bíblia diz que ele morreu. Depois chega essa mulher que também, olha, cara, e é engraçado que o casal, quando um é mentiroso, normalmente os dois são mentirosos. Não sei se alguém já conhece um casal mentiroso. Porque daí, por exemplo, o homem mente, a mulher tem que concordar com ele. Ou vice-versa, a mulher mente, o homem tem que concordar. E daí chega Safira, amém? Os apóstolos fazem a mesma pergunta que fez para o homem. Fala comigo assim, mas o problema é que a consciência de Safira já estava corrompida também. E logo que depois de o cara ter morrido, levaram o corpo dela também. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios agora. Capítulo 2. Eu quero falar algo aqui bem interessante. Acho que foi o Júnior na semana passada que me perguntou isso. E porque o Júnior me perguntou assim: pastor, o diabo sabe o que eu estou pensando? E através dessas escrituras aqui, ou através do que nós vamos falar agora, talvez te abra um leque aí, amém? 1 Coríntios 2:11. Porque se você for procurar na Bíblia, não existe versículo que fala que o diabo consegue sondar, consegue ver, consegue enxergar, consegue ler o que tem em nossa mente. Não existe versículo sobre isso. Mas olha só, 1 Coríntios 2:11 diz assim, ó: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? E lá em Salmos 139, Salmo 139, do 1 ao 4, diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Fala comigo assim, de longe. De longe. Cara, olha só como que Deus é. Você está longe, cara. E ele consegue ver os seus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conheces, cara.
Meu Deus, fala comigo, meu Deus. Meu Deus. Aquilo que você vai falar daqui a 1 hora, Deus já sabe o que você vai falar. Bem. Doideira, né, cara? Aquilo que eu vou falar amanhã, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Porque Ele, de longe, Ele consegue ver os nossos pensamentos. O diabo, cara, ele não tem acesso ao nosso pensamento. Agora, o fato do diabo não conhecer a nossa mente não significa que ele não queira manipular os nossos pensamentos. Amém? Vou falar de novo. O fato do diabo não ter acesso à nossa mente não significa que ele não vai investir coisas, em situações, para que ele possa manipular e corromper a sua mente. Por isso que ele apareceu com um fruto proibido para ela. Porque a tentativa dele falou, cara, eu vou convencer ela que aquilo que ela está vendo, amém, vai trazer para ela um poder maior. Vai trazer para ela uma felicidade que ela ainda não tem. Vai trazer para ela algo que ela ainda não conquistou. E não é assim que o pecado faz com a gente? Não é assim? Não é assim que o pecado se apresenta, cara, você fala, meu, cara, se eu provar só um pouquinho, Deus, não vai ter problema. É só 10 minutos, é só 1 segundo, enfim. Só que, amém? Embora o diabo ele não tenha acesso ao nosso pensamento, à nossa mente, ele tenta manipular aquilo que nós vamos pensar. Ele apresenta coisas, por isso que as portas de entrada da nossa alma, quais são? Hã? O quê? Ninguém falou nada, né? Como vocês glorificaram o nome do Senhor agora? Eita, fala! Quais são as portas de entrada da nossa alma? Olhos, nariz, boca, ouvido e... É através disso, cara, que nós pecamos. Quando nós olhamos para aquilo que não podemos, amém? Ou para aquilo que também nos faz mal. Quando nós ouvimos algo, quando nós cheiramos, quando nós apalpamos isso, amém? Traz sobre nós o pecado muitas vezes, amém? Então, o diabo, fala comigo assim, o diabo é especialista em oferecer frutos proibidos. Sabe aqueles produtos difíceis de vender? Tem uns produtos que é difícil de vender, né, cara? Que os caras criam assim, e eu admiro os vendedores que pretendem trabalhar com esses produtos assim, porque, cara, é um negócio difícil de vender. Eu lembro quando tinha aquelas camas magnéticas que fala, né? Cama, né? Sei lá, o raio de coisa que tinha naquelas camas lá. Meu, para vender aquelas camas tinha que ser bom, assim não? Porque era muito caro, cheio de promessa para as pessoas, né? Que a coluna vai voltar para o lugar, você vai dormir melhor, você vai ter sonhos com os anjos, enfim, você vai ser renovado espiritualmente. Cara, e como era difícil vender. Fala comigo, só que o diabo, ele é especialista em vender frutos proibidos, cara. O impossível, o diabo às vezes ele consegue. Ele gosta de fazer esse tipo de propaganda. E qual que é a mensagem que o diabo fala para nós muitas vezes? Isso é bom, você vai gostar, não vai dar nada, experimenta. É isso que o diabo faz com a gente muitas vezes, cara. Abra sua Bíblia em Jeremias 17. Só faltam mais 15 páginas, gente. Glória a Deus. Mentira. 30 então? Tá brincadeira, tô brincando. Tô brincadeira. Jeremias 17:10, quem achou? Cara, os textos que estão nos livros dos profetas são tremendos. Diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Eu vou ler de novo. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Novamente, Deus está falando de coração e de mente. Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? O que nós temos que orar ao Senhor, cara? Fala, Senhor, como o salmista melhorou, fala, Senhor, que o Senhor possa sondar o meu coração e a minha mente. Por que muitas vezes nós fazemos algo para Deus e nós nunca recebemos aquilo que precisamos? Porque quando Deus vai sondar o nosso coração, a nossa mente, Ele vê que tudo está errado. Ele vê que a nossa, como é que fala a palavra?
a nossa motivação não é a motivação correta. Quando você vem para a casa de Deus, a tua motivação tem que ser a motivação correta. Tem que vir ser: Deus, eu vou te adorar. Não importa se vai ter muitas pessoas, se vão ter poucas. Não importa se vai ter som ou não vai ter. Não importa se vai ter louvor ou não vai ter. Não importa se... Não importa, eu vou porque isso eu tenho na minha mente e no meu coração. Amém? Senhor, não importa se o pastor vai esquecer de passar as ofertas. Eu vou entregar a minha oferta, eu vou entregar o meu dízimo, Senhor. Amém? Porque está dentro do nosso coração. Agora, quando o nosso coração é corrompido, nós não conseguimos ser governados por Cristo. E eu quero falar sobre 3 coisas para nós orarmos. Três formas, amém? De nós termos uma mente governada por Cristo. Quantos aqui querem ter uma mente governada por Ele? Amém. Mais forte, quantos querem ter? Amém. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos fazer para ter uma mente governada por Cristo, para quem está anotando aí, é admitir que por mais que queiramos esconder de Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Amém? A primeira coisa, o primeiro passo para quem quer ser governado, quer ter a mente governada pelo Espírito, precisa reconhecer, admitir, amém? Que por mais que nós queremos esconder as coisas de Deus, Ele conhece o nosso pensamento, cara. Ele conhece o nosso íntimo. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão perfeito, cara. Isso é tão tremendo, porque a Bíblia fala que antes de nós abrirmos a nossa boca, antes de nós falarmos qualquer palavra, o Senhor já conhece aquilo que está no nosso coração. Mas Ele dá a oportunidade para nós, de nós dobrarmos o nosso joelho, de nós orarmos ao Senhor e falar: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu preciso da Tua presença na minha vida. Isso é um privilégio para poucos. Amém? Então, o primeiro ponto: pastor, eu quero que a minha mente seja governada por Cristo. Cara, a primeira coisa, você precisa admitir, cara, que você não pode, você não consegue enganar, você não consegue, amém, enganar, mentir para Deus. Deus, Ele conhece o seu íntimo. Deus, Ele conhece o seu interior. Deus, Ele conhece as nossas emoções, nossos pensamentos. Antes mesmo de nós pensarmos, antes mesmo de nós falarmos, Ele já conhece todas as coisas. Amém? Amém. Você nunca terá a mente dele se não admitir que ele já sabe tudo o que você está pensando antes de você fazer. O que você vai fazer depois do culto hoje? Hoje eu vou comer uma carne assada lá. Glória a Deus, convide a gente, amém? O Senhor sabe todos os nossos pensamentos. Quando nós estamos aqui adorando a Deus, mas nosso pensamento está lá fora, nas nossas contas, nos nossos problemas, no irmão que falou mal da gente, na vizinha que brigou com a nossa esposa, no sogro que nos tratou mal, cara, o Senhor conhece tudo que está acontecendo na nossa mente. E por isso que muitas vezes quando nós vamos para a casa de Deus, nós não conseguimos desfrutar esse ambiente, não conseguimos desfrutar este momento. Por quê? Porque nós viemos com o nosso corpo físico para cá, mas a nossa mente está lá longe. Já aconteceu isso com você alguma vez? Pastor, eu estou vivendo este momento agora. Pastor, eu estou vivendo este momento agora. Amém? Por isso que nós precisamos ser intensos naquilo que nós estamos fazendo. Salmo 139. Eu vou ler de novo. 139, do 1 ao 4. Esse texto traz bem claro, amém? Esse primeiro ponto, amém? Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Fala comigo assim, olha para quem está do seu lado e diga assim para ela: não queira enganar a Deus. Não queira enganar a Deus. Seja sincero com Ele. Amém? Cara, nós não podemos querer enganar a Deus. Nós não podemos querer enganar o Espírito Santo de Deus, porque Ele não se deixa ser enganado. Resolva os seus pensamentos para não precisar resolver os seus pecados. Cara, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Existem pessoas que, quando elas têm o pensamento mau, elas não tratam esse pensamento com medo do que as pessoas vão falar para ela, do que as pessoas vão pensar dela, o medo da situação que pode vir. Amém? Por exemplo, às vezes as pessoas elas estão passando por algum tipo de tentação.
E em vez dela procurar o seu líder, em vez dela procurar o pastor, em vez dela procurar uma referência que possa ajudar ela neste momento, ela não faz isso, ela vai tentando carregar e levar isso com a barriga. Amém? Ela vai tentando vencer esse pensamento, ela vai tentando vencer essa cobiça, ela vai tentando vencer essa tentação, até que ela não consegue. E até que isso, depois de passar pela mente, pelo coração, isso procede em pecado. E ela vem e ela tem que confessar o pecado para as pessoas. Amém? Então fala comigo assim, um pensamento não resolvido é pior do que um pecado não resolvido. Amém? Cara, se você tem um pensamento mau, amém? Se você tem em sua mente, cara, algo que está te corrompendo, que está te levando para o pecado, é melhor que você resolva esse pensamento. Se você não resolver o pensamento, você vai ter que resolver o pecado. Amém? Amém? Amém. E isso é um pecado, isso é um problema que muitos líderes não têm entendimento, não fazem. Muitas pessoas que às vezes que estão trabalhando na obra, vergonha de ficar no banco, vergonha de falar, cara, líder, eu pequei, eu errei, ou enfim, eu quero dar uma segurada. Amém? Eles vão levando, até o momento, cara, em que as pessoas descobrem o pecado que ela está escondendo. Até o momento em que todo mundo se depara com o pecado que aquela pessoa estava escondendo. Então fala comigo assim, eu preciso resolver os meus pensamentos. Precisamos disso, queridos. Segundo ponto, como ter a mente governada por Cristo. Está lá em 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. Como ter a mente governada por Cristo. Segundo ponto. Quem achou? 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Eu vou ler de novo. Portanto, estejam com a mente preparada. Fala comigo assim, mente. Presta atenção aqui, fala comigo assim, mente. Preparada. Cara, você tem que estar com a tua mente preparada. Para quê? Para pensar no que eu quero, pastor. Não. Para pensar, pode sentar, Jackson. Fica à vontade. Amém? Nós precisamos ter a nossa mente, amém? Preparada. Para que ela seja governada pela esperança que existe na graça de Deus. Como o texto diz. Então o segundo ponto é prepare a sua mente colocando a esperança na graça. Amém? Fala comigo assim, eu preciso preparar a minha mente depositando a esperança na graça. Porque se você não colocar a tua esperança na graça, você vai desanimar com tudo aquilo que vem contra a sua mente. Com todo o inimigo de fé. Alguém já ouviu falar nos inimigos de fé? Eu já preguei uma vez sobre o inimigo de fé, né? Existem inimigos que vêm contra a nossa fé. Existem inimigos que vêm contra a convicção que Deus colocou em nosso coração. Então, se nós não vencermos, amém? Se nós não levarmos a nossa mente cativa a Deus, nós vamos ser vencidos pelos nossos inimigos de fé. Se você colocar a sua mente nos seus inimigos de fé, você encherá a sua mente de dúvidas ou medo. Alguém aqui já teve dúvida ou medo de fazer alguma coisa? Tá? Vou fazer a pergunta de novo. Alguém já teve dúvida ou medo de fazer alguma coisa? Sim. Porque a dúvida, queridos, ela mata a nossa esperança. Quando nós temos dúvida em alguma coisa, significa que nós perdemos a esperança de fazer aquilo. Se você tem dúvida no teu casamento, é porque você perdeu a esperança sobre ele. Se você tem dúvida no teu ministério, é porque você perdeu a esperança no teu ministério. Se você tem dúvida em qualquer coisa, cara, no teu trabalho, significa que você já desanimou dele. Significa que você já não acredita mais nele. Fala comigo assim, a dúvida é inimiga da esperança. Amém? E a dúvida ou o medo, amém, matam a esperança. Por isso que a fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cara, como que eu vou ter fé? Como que eu vou ter esperança se eu não ouço a palavra de Deus?
Tem aquela frase que nós sempre falamos, né, que mente vazia é oficina do diabo. E isso é tão claro, cara. Porque se você não estiver sendo abastecido, se você não estiver sendo cheio da palavra, significa que em algum momento outras palavras, outras coisas vão encher a sua mente. Então você vai pecar. Então você vai se deixar ser corrompido. Então nós precisamos ser cheios de palavra. Eu coloquei aqui, se a sua mente está vazia da palavra, estará cheia de pensamentos ruins, cheia de pensamentos maus. Quantos querem ser governados aqui pelo Espírito? A pergunta é, quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Não precisa você responder, mas pare e pense a sua mente agora. Quanto tempo da sua semana, quanto tempo da sua vida você tem gastado para ler as Escrituras, para entender a palavra de Deus, para ser cheio de Deus? Quanto tempo você tem gastado em oração ao Senhor? Quanto tempo você tem gastado com Ele? Porque se você não tem gastado esse tempo, significa que esse tempo vai ser preenchido por outras coisas. E essas outras coisas vão te fazer pecar. Ou é 880 com Deus, né, cara? É ou não é? Concorda? Ou é 880? Cara, ou você vive uma vida de santidade, ou você gasta tempo e para com Ele. Ou se você não gastar tempo para com Ele, outras coisas vão abastecer o teu tempo. E logo essas outras coisas vão encher a sua mente, vão encher o seu coração e vão proceder em pecado. Amém? Amém. Sei que a palavra não está muito boa hoje. E 3. Como ter a mente governada por Cristo? 3. Fala comigo. Sendo controlado, governado, íntimo do Espírito. Romanos 8:5, abra lá. Não tem como nós temos a nossa mente governada por Cristo, nós não formos governados pelo Espírito Santo de Deus. Quem achou Romanos 8, versículo 5, diz assim, ó: aqueles que são dominados, essa versão eu achei muito legal, aqueles que são dominados pela natureza humana, ou seja, pela carne, pensam nas coisas da natureza humana, ou seja, pensam nas coisas da carne. Se você é governado pela tua carne, preste atenção aqui, ó. Você vai ser governado, você vai fazer as coisas que a carne manda você fazer. Se você estiver num lugar corrupto, corrompido, é igual quando você entra num lugar, cara, num shopping, num mercado, num estabelecimento e está ouvindo lá música. Qualquer tipo de música lá, sertaneja, cara, você já parou para pensar que em menos de 3 minutos a tua mente já conseguiu reproduzir tudo aquilo que ela ouviu? E logo você já está cantando melhor que o cara e tá, né? Você está melhor que o cantor já, você já conhece a letra melhor que ele, você já está cantando músicas. Amém? Que você nem conhecia, porque a mente da gente, a nossa mente carnal, a nossa carne, a nossa natureza humana faz isso com a gente. Sim ou não? Se você está num ambiente, amém, corrompido, logo, cara, se você não estiver sua mente governada pelo Espírito, logo você também vai estar se corrompendo. Se lá na tua empresa as pessoas estão acostumadas a mentir, estão acostumadas a sabotar, estão acostumadas a fazer o mal, se você não estiver a sua mente governada pelo Espírito, logo você também vai passar a mentir, a sabotar e a fazer tudo errado. Sim ou não? Sim. Porque a nossa alma é cíclica, repetitiva, chata. Então nós precisamos ser governados pelo Espírito. Quando somos governados pelo Espírito, nossos pensamentos não são mais corrompidos. Não olhamos mais para as pessoas e as julgamos ou a cobiçamos, mas olhamos e o Espírito nos leva a interceder por elas. Amém? Amém? Quando nós temos a nossa mente, cara, governada pelo Espírito, cara, quando nós olhamos para alguém, um mendigo que está passando, um morador de rua que está passando, cara, nós não vamos julgar ele. Verdade. A gente não vai julgar essa pessoa, a gente vai ser levado ao Espírito, pelo Espírito a interceder por ela, a dar um abraço nela, a dar um dinheiro para ela, a ofertar na vida dela, a gastar um tempo com ela. Porque quando nós temos a nossa mente, cara, governada pelo Espírito, as coisas acontecem diferente.
Agora, quando nós temos a nossa mente corrompida, quando nós olhamos para um morador de rua, nós queremos desprezá-lo. Nós queremos ficar longe dele porque ele está cheirando mal. Amém? Quantos aqui entendem que precisam ter a mente de Cristo? Amém. Quando nós temos a mente governada pelo Espírito, o Espírito nos leva a amar os perdidos, a chorar com os que choram, a se alegrar com os que estão alegres. O Espírito nos leva a uma vida de oração, a uma vida de santidade. Amém. Cara, o Espírito não vai te levar para outro lugar, senão para isso. Agora, se você está longe disso, se a tua mente não for preenchida pelo Espírito Santo de Deus, logo tudo que nós fizermos, logo tudo que você fizer, cara, vai te levar para o pecado. O que é ter uma mente governada pelo Espírito? Amém? Eu quero finalizar agora aqui, deixando uma pergunta para vocês. O que é ter uma mente governada pelo Espírito Santo de Deus? E eu trouxe uma resposta aqui que o Espírito colocou em minha mente, no meu coração. É saber que quando vem algum pensamento mau, você está tendo a oportunidade de orar por você, ou por alguém, ou por alguma situação. O que é ser governado pelo Espírito? Amém? O que é ter a mente governada pelo Espírito? Eita Deus! O que é você ter a mente governada pelo Espírito? Amém? É você saber que quando vem algum pensamento mau, você está tendo a oportunidade de orar por você, por alguém ou por alguma situação. Eu não sei se já aconteceu com você, de antes de acontecer algo ruim, vinha um pensamento na sua mente. Vinha um sentimento ruim. Vinha algo na sua mente, no seu pensamento. Né? E você orar por aquilo, e aquilo não acontecer com alguma pessoa, não acontecer com você, ou acontecer de uma forma com que não prejudique os seus Deus. Não sei se já aconteceu com vocês. Nós já tivemos algumas experiências, amém? De orarmos por coisas que nós nem sabíamos o que era, mas porque o Espírito Santo veio e tocou em nosso coração, tocou na nossa mente, trouxe um pensamento, parece premonição, né? 2, retorno. O Espírito Santo te traz algo, cara. Ele te traz um alerta. Vai acontecer tal coisa, e você ora, pá, e acontece, mas Deus traz o livramento. Deus traz a salvação. Isso é ter uma mente governada pelo Espírito. É estar ligado nos mínimos detalhes. É estar ligado, conectado com Ele em todo o tempo. Amém? Quantos aqui querem ter uma mente governada por Ele? Amém. Primeiro ponto, então, admita que por mais que você queira esconder, Ele conhece os seus pensamentos. Prepare a sua mente colocando a esperança na graça. E seja controlado e governado pelo Espírito. Amém? Vamos orar?